Olá, hoje quero comentar com vocês sobre alguns procedimentos de final de ano, de encerramento de exercício social para as empresas, né? O que fazer, quais são os pontos fundamentais. E eu trouxe aqui para vocês hoje 7 pontos que toda empresa, todo empresário precisa executar no final do ano, desde questões muito práticas e operacionais até questões mais estratégicas, mas que nessa época do ano em especial têm de ser feitas se você quiser que o seu negócio evolua, que a sua carreira continue avançando, que a sua empresa continue melhorando e crescendo ao longo do tempo, conforme os períodos vão passando. Então vamos lá. Primeiro procedimento é a avaliação do próprio ano. Como que foi? Nós estamos agora em novembro de 2023. Como foi o 2023 da sua empresa? O que deu certo? O que funcionou bem? Aquilo que não funcionou? Qual foi o resultado financeiro que você teve até agora? Sua empresa tem dado lucro, tem dado prejuízo? Esse lucro ou prejuízo está dentro do programado, está abaixo daquilo que você projetou, está acima do projetado? Quais foram as causas dessa variação? A minha empresa teve um resultado muito bom, melhor do que eu esperava. O que aconteceu que esse resultado foi tão bom? Foi algo que vocês fizeram dentro da empresa, alguma decisão tomada, algum processo que foi modificado, foi uma campanha de marketing, foi um novo software que vocês adotaram, foi um novo modo de trabalhar, foi uma equipe mais qualificada? O que aconteceu que fez com que esse resultado seja tão melhor? Ou foi algo fora da empresa? O cenário econômico foi mais favorável? O seu segmento foi beneficiado por algo que aconteceu, por alguma medida? O que desencadeou esse processo de melhoria na sua empresa? Isso é muito importante de ser pensado, de ser avaliado, e você precisa entender que isso é fundamental para que você continue avançando. Entender, inclusive, quando tudo dá certo, o que fez dar certo, por que deu certo, certo? Então esse é um ponto muito importante. Ou o contrário também, deu tudo errado, ou melhor, deu errado, tivemos um resultado mais fraco do que o esperado, o resultado foi bem abaixo do esperado. Por que esse resultado foi mais baixo? Por que ele foi mais fraco? O que não funcionou? Foi uma causa interna, algo que vocês fizeram, uma decisão tomada, um processo que não funcionou, uma falha no produto, uma falha no pós-venda, problemas com a equipe, problemas de gerenciamento, problemas de qualidade no produto, processos, ou foi um fator externo, certo? Foi algo que aconteceu na política, no cenário econômico, segmento. Importante avaliar se deu certo, se deu errado, o quão deu certo, o quão deu errado, e principalmente verificar as causas. Porque ao fazer isso, vocês criam as condições para que no próximo ano a empresa consiga superar aqueles pontos que a impediram de crescer esse ano, ou que ela tenha condições de repetir aqueles processos que funcionaram muito bem nesse período, certo? O segundo ponto é uma questão mais técnica de empresário mesmo, essa preparação para o balanço. A sua empresa no final do ano tem que encerrar um balanço patrimonial. Dentro desse balanço patrimonial para as empresas comerciais tem o chamado inventário de mercadorias, o balanço das mercadorias, que é muito comumente conhecido dessa forma, e é preciso que seja feita essa contagem de mercadorias, né? Quantas mercadorias a empresa possui, avaliação, lembrando que isso tem que ser avaliado pelo preço médio de mercadorias, certo? Não pelo valor da última compra, até pode ser, mas o ideal é o preço médio, recomendado é o preço médio, que ele transfere melhor uma sensação de resultado consistente, né? Entende melhor essa lógica. Verificação da movimentação bancária, preparação, fazer um checklist das obrigações que a sua empresa está sujeita em relação ao balanço, certo? Contagem de mercadorias, avaliação dessas mercadorias, onde essas mercadorias estão, como que estão os seus estoques, se estão nos níveis desejados, se estão abaixo ou acima dos níveis. Se a sua empresa é de prestação de serviço e não tem estoque, como é que ela se prepara para prestar serviço? Se ela tiver um aumento de demanda, como que ela vai suprir isso? Onde é que está o estoque da empresa de prestação de serviço que não tem mercadoria? O estoque dessa empresa está no capital intelectual, na capacidade do gestor, na capacidade da equipe técnica. Como que está esse estoque de capital intelectual?
sua empresa hoje? Ela está pronta para crescer? Ela precisa de mais investimento, precisa de mais gente, precisa de melhores processos? O que falta? O que precisa? O que tem em excesso? Tudo isso são procedimentos que podemos elencar como de balanço. Esse balanço, na verdade, ele é o principal, mais conhecido, é o de mercadorias, mas ele é, na realidade, de todos os recursos da empresa, desde da mercadoria para revenda até o capital intelectual da empresa. Então é importante você ter em mente que esse balanço de final de ano você pode usar ele para isso, avaliar todos os recursos da sua empresa, quantificar esses recursos e verificar a adequação dele aos projetos que você tem para o seu negócio, certo? Terceiro ponto, a situação fiscal da empresa. Como que está a situação fiscal? Muitas empresas, muitos dos nossos clientes são do Simples Nacional, são optantes pelo Simples Nacional, e as empresas do Simples Nacional têm um ponto fundamental que é a regularidade tributária para poder permanecer no Simples no ano seguinte. Então, como que está a sua regularidade? Os impostos estão em dia? Está em atraso? Tem alguma coisa parcelada? O parcelamento está sendo mantido em dia? Se não está em dia, é hora de colocar em dia. Às vezes é hora de tentar um parcelamento, se você está com dificuldades, para que você se mantenha no Simples. Claro, se esse for o regime tributário mais adequado, que a gente vai comentar logo à frente, certo? Então, nessa questão da conformidade, da regularidade fiscal, entra primeiro a questão dos tributos, alvarás de licença, licenciamentos nas prefeituras, órgãos ambientais, órgãos de controle, órgãos de registro profissional, enfim, toda aquela parte, questões com o PROCON para quem atende diretamente o público, certo? Todos esses itens têm que ser observados nesse final de ano. É hora de fazer um checklist realmente de tudo que a sua empresa precisa cumprir para verificar se ela está cumprindo, se ela está atendendo a todos esses itens. Se algum desses itens não está legal, o que precisa ser feito, ok? O quarto ponto é o planejamento tributário. É hora de fazer o planejamento tributário do seu negócio. Verificar primeiro se você está no regime adequado, qual é o mais adequado para o próximo ano, se a sua empresa vai ficar no simples, se ela vai ficar no lucro presumido, se vai ficar no lucro real, quais são as vantagens de cada um. Pequenos negócios, normalmente o simples é um regime mais adequado, nem sempre é, mas normalmente é. Então verificar, sentar com a sua contabilidade, com o seu contador, com a sua equipe técnica que cuida disso, avaliar se esse é o melhor regime, por que é o melhor, se mudasse quais seriam os impactos, o que você ganharia, o que você perderia. Não existe um negócio, um regime tributário que traga somente ganhos, todos eles vão trazer ganhos e perdas. Então tem que se avaliar o que está ganhando, o que está perdendo, para ver o que é o mais vantajoso para a sua empresa, certo? E esse processo de planejamento tributário é extremamente importante, extremamente relevante, porque ele pode inclusive garantir ou definir a viabilidade econômica do seu negócio, certo? Uma carga tributária como nós temos no nosso país, que é muito alta, se você estiver pagando mais impostos do que deve, isso tira você do mercado, porque você não consegue concorrer. Então é muito importante ter a convicção de que você está fazendo um planejamento tributário adequado, escolhendo a melhor forma de pagar impostos. Não só no regime, mas no modo de operar, no dia a dia. O planejamento tributário é muito mais amplo do que definir entre simples, presumido e real. Existem outras variáveis tão ou mais importantes e que impactam diretamente no seu dia a dia, na lucratividade e na sustentabilidade do seu negócio, certo? O quinto ponto, planejamento estratégico. O que é esse planejamento estratégico? É definir os rumos, as metas, os objetivos para a sua empresa no médio prazo, e atualmente é muito comum fazer um planejamento estratégico para o ano. Então vamos lá, qual que é a estratégia da minha empresa de longo prazo? Crescer, alcançar a top do mercado, nós queremos expandir, queremos chegar em tal lugar, mas o que vai acontecer, o que nós vamos programar para 2024, para o próximo ano? O que nós vamos construir, como que nós vamos agir nesse ano, para que no ano sejam atingidos os objetivos e para que os objetivos desse ano que se inicia sejam atingidos e estejam alinhados com os objetivos de prazos maiores, de 3, 5, 10 anos. Esse planejamento estratégico é fundamental. O que a empresa quer fazer, qual mercado que ela quer atender, que tipo de produto ela quer colocar, qual serviço ela tem a intenção de prestar, como que ela quer ser vista no mercado, como que ela quer ser percebida pelos clientes, qual o papel social que ela vai exercer,
como que ela vai funcionar, qual a estratégia de crescimento, qual a estratégia de competição, de consecução de novos mercados. É interessante para a empresa conseguir novos mercados, se reforçar internamente, mudar o modelo de negócio, pensar estratégias de crescimento. Vamos partir para novas filiais? Não, vamos concentrar, vamos intensificar o mercado online, vamos abrir filiais, vamos franquear o negócio, certo? Vamos adquirir concorrentes, vamos vender o negócio. O que é? Qual o objetivo do planejamento estratégico? Qual o objetivo estratégico da empresa? O que a empresa pensa a médio e longo prazo e o que ela precisa executar no próximo ano para que esses objetivos possam ir sendo conquistados. Então é hora de olhar para frente mesmo, sair de dentro da empresa. O planejamento estratégico é um processo onde é muito importante sair de dentro da empresa, sai do operacional, deixa as suas atividades, olha a sua empresa de fora, de cima, de um lugar onde você tem uma visão ampla dela, olha para o mercado, olha para o segmento e se pergunte o que a minha empresa está fazendo, onde eu quero chegar, o que eu preciso fazer para estar lá. Isso é muito importante que seja feito periodicamente, mas é fundamental que nesse processo de fim de ano seja feito. Empresa que não faz isso fica caminhando sem rumo, muitas vezes em círculos, certo? Sem grandes avanços. E você não pode permitir que a sua empresa entre nesse círculo vicioso, certo? Pois bem, o sexto ponto é avaliação, aqui também já é uma questão mais prática, né? Avaliação dos impactos do seu negócio no seu imposto de renda, enquanto dono, enquanto sócio. Se o seu negócio teve lucro, isso foi distribuído, como é que isso vai para o seu imposto de renda? Não, a minha empresa não deu lucro, toda a minha remuneração veio do Prolabore, como é que isso vai ser lá no seu imposto de renda? Imposto que já foi retido, vai ter imposto a pagar, vai ter imposto a restituir, né? Se a sua empresa te paga um Prolabore maior, de onde vem a sua renda? Porque o seu imposto de renda ele vai servir para você tanto para fins de ajuste com a Receita Federal, certo? Ele vai trazer essa possibilidade do ajuste com a Receita Federal, com o imposto, mas ele também vai trazer para você um comprovante de renda. De repente você tem vários itens que você pode utilizar essa declaração, vai pleitear um visto para fazer uma viagem internacional, vai querer uma troca de carro, um financiamento, vai rever o seu cadastro bancário, o imposto de renda ele vai te propiciar tudo isso. E de onde é que é a sua origem, se você é empresário? Provavelmente a principal origem da renda é a empresa. E essa renda que vem da empresa vem de quê? Vem de Prolabore, vem de aluguel, vem de lucro? Como é que isso vem? Qual o impacto da atividade? É melhor pagar, ter um Prolabore mais alto ou ter mais lucro na empresa e distribuir isso com isenção de impostos? Naturalmente, se você distribuir lucro com isenção é muito mais vantajoso, mas enfim, tudo isso precisa ser pensado e esse é o momento adequado, certo? E o sétimo ponto que eu quis deixar por último aqui, que é: o ano ainda não acabou. Então conclua os projetos de 2023. Não é hora de dizer, agora já falta só um mês, falta 40 dias, falta 30 e poucos dias. Não dá para fazer muita coisa. Quanta coisa se realiza em uma semana, quanta coisa se realiza em um mês. O ano não acabou. Verifique os projetos que você tinha, que você traçou para 2023, verifique o que não foi feito e o que dá para fazer até agora e põe energia nisso, direcione energia para isso, certo? Então, se você quer realmente fazer o seu ano produtivo, faça esse checklist, cumpra esses 7 itens: avaliação de 2023, preparação para o balanço, verifique a situação fiscal da sua empresa, faça um planejamento tributário para o próximo ano, faça um planejamento estratégico, avalie a relação imposto de renda e o desempenho da sua empresa e põe energia para executar aquilo que ainda não está concluído em 2023 e que pode ser executado, certo? Esses 7 pontos vão elevar a sua empresa para um nível muito maior, beleza? Se você ficou até aqui, pessoal, curta o vídeo, compartilhe. Se você quiser mais informações sobre gerenciamento de empresa, se você está começando um negócio que quer aprender, nós temos um curso Virei Empresário Agora, que vai te dar diversos pontos de vista, diversas informações, te ajudar a gerenciar melhor o seu negócio. Vai estar no link da descrição. Até a próxima!